Estou muito feliz de estar aqui participando desse encontro aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre as novas tendências de telecom, falar um pouquinho da Mob Telecom para quem não conhece. Tá? O meu nome é Wanderson, sou o diretor comercial da Mob Telecom. Vou ficar ali à disposição no stand após aqui a palestra, após aqui essa conversa, para quem quiser tirar dúvida, quem quiser conhecer um pouquinho melhor. Eu já estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, então eu fico bem mais animado de poder conversar novamente com vocês. Tá? E qualquer pergunta, fiquem à vontade. Eu vou falar aqui um pouquinho, depois a gente separa um tempinho para esclarecer algumas eventuais dúvidas, tá bom? Bom, o enfoque aqui desse bate-papo é como que a gente vai conseguir levar serviços de telecomunicações com qualidade para todo o Brasil. Tá? Como todo mundo sabe, o Brasil tem dimensões aí continentais, tem 200 milhões de habitantes, e aí é mais do que um desafio das grandes operadoras levar a internet de alta qualidade para todo mundo. E como que a gente vai conseguir chegar lá se a gente tem tantos entraves, tantos problemas que a gente precisa superá-los? Bom, ali no canto superior direito tem um gráfico que mostra bem um pouquinho como funciona a infraestrutura de telecom no Brasil. A gente tem um problema em algumas áreas que tem baixa demanda, tá? E baixa infraestrutura. Nessas áreas que elas não são economicamente atrativas para as grandes operadoras, acaba havendo aí um gap. E aí é nesse gap que a Mob Telecom se propõe a se posicionar. A gente, inclusive, constata, isso é fácil de observar aí no dia a dia, que a internet hoje ela já faz parte como posso dizer, já faz parte da vida do ser humano. Então, o ser humano está disposto a trocar velhos hábitos para utilizar a internet. E a gente tem observado muito isso no dia a dia. Em algumas cidades do interior, em algumas cidades grandes, esses hábitos são cada vez mais latentes. Por exemplo, ali embaixo, eu mostro que tem assim, numa população de 100 pessoas, quantos estão dispostos a trocar velhos hábitos para usar a internet? Por exemplo, ali 8 pessoas estariam dispostas, num grupo de 100, a trocarem banho para usar a internet. Para vocês verem como a internet já faz parte do dia a dia das pessoas, como isso é cada vez mais necessário. Depois, 12 pessoas num grupo de 100 pessoas trocariam fazer sexo por usar a internet. Então, para vocês verem como isso está cada vez mais grave. Então, já tem um monte de gente, um olhando para o outro, falando assim, esse aqui é aquele ali. Enfim, estou vendo ali um catucando o outro, mas é verdade. Está cada vez mais fundamental o uso da internet. Então, e com isso, outros hábitos também são facilmente trocados pela internet. Andar de carro, tem ali um grupo de 24 pessoas, fazer exercício, comer chocolate, tomar café, fast food, álcool, enfim, uma série de hábitos que antes eram impensáveis de serem trocados, são trocados para o uso da internet. Então, quando a gente fala lá atrás, pirâmide de Maslow da necessidade humana, comer, beber, depois se vestir, trabalhar e aí partir. Então, a internet já está se posicionando lá em cima. Então, assim, a gente pensa assim, comer, beber, usar a internet. Então, hoje a internet já faz parte desse dia a dia. Então, é cada vez mais fundamental a gente preencher aquele gap lá de infraestrutura com soluções alternativas, com novos produtos, novas ofertas que possibilitem alcançar todo esse mercado aí que está ansiosamente esperando para usar essa internet. Bom, como eu falei anteriormente,
A MOB ali, ela quer se posicionar justamente naquela área cinza. Ela quer abrir mão daquelas áreas mais competitivas para se posicionar nas áreas menos competitivas, porque é lá que está justamente essa população ansiosa por esses serviços. Então, se a gente olhar lá o Brasil, no slide seguinte, a gente vai perceber que tem um gap ali na região em verde e em amarelo, que tem uma baixa penetração ali dos serviços de internet. Justamente aonde a MOB tem a sua área de cobertura, que é ali na região norte e na região nordeste. Se a gente olhar bem ali, o Brasil ele tem vários perfis dentro de um mesmo país. Ora a gente se aproxima dos países desenvolvidos, como por exemplo a região sudeste, ora a gente se aproxima dos países subdesenvolvidos, como a região verde ali, onde tem uma baixa penetração dos serviços de telecom. E quando eu digo baixa penetração dos serviços de telecom, hoje só não é pior porque a área móvel tem uma alta penetração no Brasil. Se a gente excluir toda a área de serviço móvel, toda a área do celular, aí esse mapa ele fica cada vez pior. Porque se a gente for considerar só os acessos de banda larga fixa, e quando eu falo banda larga, estou falando banda larga de verdade, esse mapa ele tende a ficar cada vez mais verde. E até mesmo aquelas áreas azul, ali elas vão ter alguns pontos em verde. Então a gente percebe que é notório essa necessidade de infraestrutura de telecom. E quando eu já fiz essa palestra em alguns outros locais, que tem órgãos de governo, que tem iniciativa privada, é impensável achar que só a iniciativa privada vai conseguir suprir todos os gaps, ou só a iniciativa pública também vai conseguir suprir todos os gaps. Então é importante esse casamento. Por isso que a MOB está se posicionando como iniciativa privada, fazendo a sua parte para suprir esse gap. E a gente espera ações de vocês, ações de todo mundo, para em conjunto conseguir transformar aquele Brasil ali numa área cada vez mais azul, uma área cada vez mais com serviços de telecomunicações. E aí falei do Brasil, né? Falei das novas tendências, falei desse problema de infraestrutura, e agora falar um pouquinho sobre como a MOB Telecom está posicionada. Ali está o mapa da cobertura da rede de fibra ótica da MOB, e como vocês podem perceber, está justamente, como eu falei no slide anterior, bem posicionada ali para suprir as necessidades da área verde e amarela. Tá? E assim, mostrar um pouquinho como a MOB vem evoluindo nesses últimos anos. A MOB é uma empresa que tem 20 anos, ela começou inicialmente em Fortaleza, como um provedor de internet, e aí ela foi expandindo. Nesses últimos 2 anos, a MOB já expandiu para 8 estados diferentes, e a tendência é que a gente atenda toda a região norte e nordeste aí do país no próximo biênio. Tá? Então, a MOB está estruturada ali com backbone de longa distância, oriundo de construção própria e de acordos de compartilhamento. A gente também preza muito pela segurança de rede, então, como vocês podem observar no mapa, todas as cidades são protegidas ali, são atendidas com pelo menos 2 abordagens, e também toda a parte de conteúdo, que é uma parte interessante que a gente vem estimulando aí nos últimos meses. A MOB tem buscado muito trazer o conteúdo para mais próximo do usuário. A gente sabe que a qualidade de experiência do usuário, ela depende muito de quão próximo o conteúdo está desse usuário. Um exemplo disso é o Netflix. Netflix é um exemplo claro que ele se adapta às condições da rede. Então, quem tem Netflix aqui já percebeu que quando você tem uma conexão melhor, a imagem melhora. Se você tiver uma conexão pior, a imagem vai piorando gradativamente. Isso se dá por 2 motivos. Um, porque o conteúdo pode estar muito distante, e o outro porque a conexão não tem a largura de banda adequada para aquela resolução. Então a gente está procurando definir esses 2 pontos.
levando os conteúdos para mais próximo do usuário. Então, assim, a Mob Telecom tem o seu data center central lá em Fortaleza, onde todos esses conteúdos estão alocados, e a gente está criando uns conteúdos locais, criando uns mini PTTs regionais, onde a gente possa levar esses conteúdos para mais perto do usuário. Então, hoje o usuário aqui de Recife já vai conseguir pegar esse conteúdo mais próximo, de Salvador. Então, a gente está espalhando esse conteúdo e criando mini CDNs nessas principais cidades, para que, com isso, a gente melhore a qualidade de experiência. Se um usuário normal for comparar a performance de um link da Mob, de um link de outro provedor, já vai perceber essa melhora. E isso se deve exclusivamente porque o conteúdo está mais próximo do usuário. Então, ele consegue chegar mais rápido na requisição desse usuário. Então, a gente tem montado uma arquitetura de rede que otimiza muito esse conteúdo. A gente procura, primeiro, utilizar a nossa rede local, os conteúdos locais, depois, utilizar o conteúdo que esteja no Brasil e, por fim, utilizar o conteúdo que esteja na internet, utilizando nossas saídas internacionais. Então, a Mob também ela tem diversas saídas internacionais e a gente procura sempre otimizar qual é a melhor saída para propiciar essa melhor qualidade de experiência do usuário. E aí falar um pouquinho dos produtos, tá? Como eu falei aqui de link, falei de outros produtos de data center, a Mob não tem só isso. Na verdade, ela estruturou aí seus produtos em cinco linhas principais. A primeira linha ali é uma rede de dados para empresas que precisam se interconectar e trocar informações. Depois a gente tem o link de internet, que é o mais trivial, que todo mundo está acostumado, para empresas que precisam de alta conectividade de internet em links dedicados. A gente tem um produto de LD, que é um produto voltado exclusivamente para o mercado de operadoras. Hoje a Mob já atende todas as operadoras do Brasil, com volume relevante. E a gente também consegue desenvolver uma linha de produtos de construção e manutenção de rede. Esse aí é um tema importante para a gente, que como a gente não terceiriza mão de obra, toda a mão de obra da Mob é própria, a gente acaba oferecendo essa expertise para o usuário final. Se algum cliente nosso quer construir uma rede, a gente tem esse produto. Se precisa fazer a manutenção, a gente também oferece esse produto, porque a gente tem uma equipe própria que foi desenvolvida e a gente quer justamente passar essa expertise para todos os usuários, para todos os clientes finais da Mob. E tem uma série de produtos de data center, que aí já são diversos, virtualização, e-mail, enfim, a gente tem uma série de produtos de data center que a gente pode depois aí detalhar melhor. Os nossos gerentes de contas estão à disposição ali para detalhar melhor cada linha de produto dessas aí que eu estou falando agora. Tá, e alguns números também para reforçar o que eu disse no início, né, que a Mob tem interesse e tem como plano estratégico chegar em todas as cidades do Norte e do Nordeste no próximo biênio. E para isso, a Mob tem investido pesado, principalmente no core da rede, principalmente em equipamentos. Então tem alguns números só para ilustrar o que passou no ano de 2015 e 2016. A gente já investiu 15 milhões de reais só em equipamentos de core, sem contar com todos os outros ativos da rede. Esse é um número relevante para empresas do porte da Mob. É uma empresa que vem investindo em segurança, vem investindo em robustez da rede. Então, por isso que a gente tem orgulho aqui de apresentar alguns números. A Mob, ela meio que na contramão do mercado, enquanto todo mundo demite, enquanto todo mundo segura investimento, a gente resolveu acelerar. Lá no início de 2015, a gente já tinha o nosso plano de negócio bem estruturado e mesmo com as turbulências do mercado, a gente resolveu não pisar no freio, a gente resolveu acelerar. Então, falou assim, como a gente já tinha previsto uma série de investimentos, vamos continuar. E o retorno tem sido muito satisfatório,
porque enquanto todo mundo está reduzindo, enquanto todo mundo está demitindo, a gente abriu novas 7 filiais, a gente contratou mais de 50 funcionários nesse interim. Então, são indicadores importantes que a nossa estratégia desenvolvida lá atrás está no caminho certo. Então, a gente pretende estimular essa estratégia, colocar em prática isso cada vez mais, e a gente não pretende parar agora em 2016, não. A gente pretende apresentar aqui no próximo ano novos bons resultados, novos números mais expressivos que esse. Tá? Então, e outro ponto ali importante, que está ali no último hexágono ali, que é algumas certificações que demonstram esse caminho, que formalizam também o discurso. Não adianta a gente chegar aqui com o discurso, falar que tem robustez, falar que tem qualidade, se a gente não tem indicadores que comprovam isso. E a gente está buscando isso no mercado. E qual é a melhor forma de buscar isso? Certificações. Desculpa. A MOB está em desenvolvimento de um projeto de certificação MEF 2.0. É uma certificação internacional que certifica todos os elementos da rede, não só a topologia, não só a fibra ótica, mas todos os ativos da rede, numa rede MPLS. Então, a gente está em processo de certificação, a certificação que demora 2 anos para ser adquirida. No Brasil, pouquíssimos têm capacidade de obter essa certificação, e a gente está lá no processo justamente para obter essa certificação, que vai atestar, mais uma vez, que vai validar o discurso. Não adianta também chegar só no discurso e não ir para a prática. Então, a ideia é validar isso para que todo mundo possa comprovar. Além disso, uma série de reorganização interna foram feitas para justamente dar qualidade e permitir esse crescimento sem tirar o que o AMOB tem de melhor no DNA, que é a proximidade com seus clientes. Então, para que a gente não perdesse isso que a gente tem de melhor, é falar com o cliente ali no dia a dia, é entender o problema ali, em sentir a mesma dor que o cliente sente, a gente teve que se estruturar um pouquinho melhor. Então, a gente comprou um RP novo, a gente comprou um sistema de BI, enfim, a gente investiu em sistema, em tecnologia, que não podia ser diferente. A MOB é uma empresa de tecnologia, então precisa investir em tecnologia para que a gente pudesse estruturar e ficar cada vez mais próximo do usuário final, cada vez mais próximo dos clientes. Continuando nessa linha de novidades, coloquei ali só 3 pontos de funcionalidades que foram disponibilizadas recentemente para os usuários da MOB. Então, a gente está colocando isso implícito nos nossos produtos para que o usuário tenha cada vez mais condições de utilizar o link da MOB com qualidade. Então, a gente tem hoje já disponível, implícito lá no nosso produto, a proteção anti-DDoS. A gente percebeu que isso era uma demanda do cliente. Todo mundo pedia, vocês podem colocar um produto de DDoS, podem fazer, ok. A gente customizava um produto para um certo cliente. Depois a gente customizava esse produto para outro cliente. Então a gente resolveu criar um produto de prateleira e já colocar isso à disposição dos usuários da MOB. Então hoje isso já está à disposição. Da mesma forma, como a gente teve que reestruturar toda a rede para a certificação MEF, a gente conseguiu automatizar melhor essa manipulação via BGP. Então, algumas funcionalidades para quem é provedor de serviço de telecom, a gente conseguiu colocar isso de uma forma mais ágil, mais rápida, de acordo com as necessidades de cada um. E falar de novo sobre a certificação, que é um marco importante, que a gente tem buscado isso, justamente para validar todo esse processo de evolução gradativa aí da MOB Telecom. Tá, e ainda mencionar aqui os clientes, assim, coloquei só alguns. A gente tem muito orgulho de ser parceiro
dos principais grupos econômicos do Brasil, que tem confiado nos serviços da MOB. A gente tem contratos relevantes com esses grupos e a gente pretende não só ser parceiro desses grandes grupos, mas ser parceiro de todo mundo que queira ter internet, ter serviço de telecom com qualidade, justamente para preencher aquele gap mencionado no início. A MOB Telecom tem buscado participar cada vez mais desses encontros como esse, desses bate-papos, meio que informais, para poder cada vez mais se aproximar desse usuário, se aproximar mais dessa carência, onde há realmente aquele problema de infraestrutura. Tá? Até partindo nessa linha, há um mês atrás ficou bem evidente aquele problema aí da limitação do tráfego para os clientes residenciais, e a MOB rapidamente se posicionou que é totalmente contrária a essa limitação. Então a gente colocou nos nossos meios de comunicação a nossa posição, porque a gente entende que a MOB, sendo uma empresa de tecnologia na vanguarda dos serviços de telecom, não poderia ficar com uma atitude, um retrocesso para o avanço dos serviços de telecom no Brasil. Então, a gente, até naquele episódio, a gente reforça esse posicionamento de estar sempre mais próximo do que o cliente espera. Então não podia ser diferente. E aí, assim, por fim, só para ilustrar alguns cases de sucesso, que como eu falei anteriormente, para solucionar o problema de conectividade no Brasil, não vai ser apenas de uma iniciativa pública, também não vai ser apenas com a iniciativa privada, não vai ser apenas com as grandes corporações, vai ser no dia a dia com cada um de vocês, com a MOB Telecom, com outras empresas, com todo mundo participando. Então, eu tenho visto que a gente tem transformado muitos problemas do dia a dia, problemas de infraestrutura, problemas de regulação, problemas de qualificação de pessoas em oportunidades. E a gente tem que se apegar a cases no mundo, cases no Brasil de sucesso. Então, era comum você ouvir, no Brasil a infraestrutura de internet é muito ruim, então não dá para desenvolver nada. As empresas de aplicativos não conseguem prosperar aqui no Brasil. Mas aí a gente tem exemplos como o Netflix, que tem 1 bilhão de usuários, tem 1 bi de receita só por conta desse problema de internet aí no Brasil. Então, é contraditório. Então, dá para ver que, mesmo com todos os problemas, tem oportunidades. E assim por diante. A gente fala, os novos serviços não trazem novas oportunidades. Eu prefiro ficar com o meu cliente lá, prestando aquele mesmo serviço, deixando ele satisfeito, porque não adianta eu criar novos serviços, porque não vai trazer novos clientes, não vai adiantar. Mas aí tem outros cases que mostram justamente o contrário. Spotify já tem 400 mil clientes lá numa plataforma recém-lançada. Outro exemplo, serviços na nuvem, na verdade, não são seguros. Esse conceito de cloud, esse conceito de nuvem, ele sempre foi muito contestado. E a MOB Telecom, não só a MOB Telecom, mas outras empresas, sempre apostaram nele. E eu acho que assim, não pode ser diferente para cada um de vocês. Tem que apostar em novos serviços, novas plataformas, novas tecnologias. Aí a gente tem como exemplo ali que usa serviço na nuvem, o PayPal, que já tem ali 3 milhões de clientes, mais de 30 mil varejistas só no Brasil. Quando eu falo desses números, eu estou falando de números só do Brasil. Então, para vocês perceberem que as oportunidades estão aí, só precisa agregar produto com demanda. Agregando essas duas coisas, tendo criatividade, com certeza os resultados financeiros, os resultados vão aparecer. E justamente esse slide é para que a gente possa pensar um pouquinho e não sempre fazer mais do mesmo. Fazer um pouquinho diferente, inovar, buscar novos parceiros, buscar novas ideias, acreditar, valorizar. É justamente
isso que eu queria deixar aqui como mensagem aí para vocês, e acrescentar que essa revolução digital, ela não para. Então, as empresas precisam estar justamente alinhadas com essa revolução. E se a gente for pensar só no Brasil, a gente vai ficar um pouquinho para trás. Se a gente for pensar no mundo, já tem muita gente fazendo coisas que a gente nem imagina. Só para ilustrar, tem alguns projetos, coloquei alguns projetos que dependem muito dos serviços de telecomunicações, que dependem dessa infraestrutura de telecom, que já estão muito avançados. Hoje a gente já tem bioimpressão de órgãos. Então, assim, não só nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo, já tem várias pesquisas para impressão de um coração artificial. Então, daqui a pouco você vai ter lá, vou imprimir aqui nessa minha impressora 3D um órgão para fazer um transplante no futuro, que vai depender muito do serviço telecom. Eu já tenho também vários avanços em nanotecnologia. Enquanto a gente está pensando aqui em semicondutores lá da década passada, a vanguarda já está pensando em nanotecnologia, como segmentar novos materiais, novos componentes químicos para formar essa tecnologia. E por que não pensar em exoesqueletos, esqueletos biônicos? A gente presenciou isso aqui na abertura da Copa do Mundo, um projeto muito bem tocado por um brasileiro, falando sobre exoesqueleto, que deu o pontapé inicial lá da Copa do Mundo. Então, assim, é importante que nós que trabalhamos no mercado de telecom, nós que trabalhamos com tecnologia, estejamos sempre alinhados com isso e sempre pensando no futuro, porque se a gente não pensar nisso, a gente vai ficar para trás em relação aos demais países. E, inclusive, também na área farmacêutica, já tem vários estudos para prolongar a vida. Já se fala que daqui a 50 anos, a expectativa de vida vai ficar em torno de 100, 120 anos. Então, tudo isso vai precisar de serviços de telecom muito bem feitos, com a infraestrutura disponível, e é nesse sentido que a Mob Telecom quer se posicionar. Bom, era isso. Obrigado. Fico à disposição de vocês para perguntas. Fico à disposição ali depois no stand. E queria deixar justamente essa mensagem. Vamos buscar inovar, buscar fazer parcerias com empresas que querem desenvolver novas ideias. Ok? Obrigado, gente.